Hoje nós vamos falar sobre o resumo do livro Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, de Paul Kengor. Então, esse livro aqui, ele é bem completo, ele traz muitas informações e ele também, o autor bebe muito da fonte do Livro Negro do Comunismo, que é um outro livro. Então aqui você tem algumas imagens, né, de alguns líderes, inclusive atrás ele tem também uma frase: canalhas do mundo todo univos, que é uma frase que ficou muito famosa aí do Marx. Então o livro começa, né, com o título, um capítulo aí, dizendo que educando para a ignorância. Então o autor vai citar de um baile, né, que aconteceu entre os estudantes, alunos veteranos de uma escola clássica, onde eles tinham uma noite, uma dança, né, que chamava Comuno Noitada. Então ele vai citar esse momento porque ele vai dizer que os Estados Unidos perdeu a Guerra Fria. Venceu a Guerra Fria, na verdade, mas perdeu nas escolas. Então ele vai citar que muitos professores têm uma visão positiva do comunismo e que isso seria replicado aos seus estudantes. Então você tem o autor criticando já, né, o comunismo, inclusive ele vai fazer isso ao longo do livro, vai citar praticamente todos os líderes comunistas aí ao longo da história e ele cita até uma professora que disse que o comunismo era mal compreendido e que ela estava ensinando uma linha mais branda do comunismo. Ele também cita, ele vai citar, tem um capítulo que ele vai falar de todas as mortes, né, as quantidades de mortes. É claro que é difícil, né, você precisar, né, você ter exatamente a quantidade de mortos, mas a gente tem que imaginar que se fosse uma morte já seria terrível. Mas aqui estamos na casa de milhões de mortes. Então vamos lá, vou trazer alguns dos mais importantes aí. União Soviética, 20 milhões. China, 65 milhões. Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Lembrando que a Coreia do Norte ainda está estabelecido o regime comunista, então é provável que esse número seja muito maior, só que não há como sabermos, porque é um regime totalmente fechado e eles proíbem qualquer pessoa que vá, né, entre no país para saber mais informações sobre isso. Também tem o Camboja, que foram 2 milhões. Inclusive ele também cita que partidos que não estavam no poder, mas que morreram na mão dos comunistas, são cerca de 10 mil. Então, ele vai dizer também, ele vai dar uma ênfase em Stalin e Mao Tse-tung. Stalin chegou a 70 milhões, isso só ele, sozinho, e Mao Tse-tung a 70 milhões. Então, é muita coisa, é muita gente mesmo. E a gente vai falar agora de como aconteceu, trazer alguns pontos que o autor mesmo vai citar no livro. Então, você tem... Ele fala do Hitler também, não é o assunto, não é nazismo o assunto, mas ele cita Hitler como que também era um monstro do mal, mas que matou bem menos comparado com os comunistas. Então, você vê que os comunistas, eles costumam culpar muito o nazismo, o fascismo, né? Mas o comunismo, em números de mortes, ele ganha, assim, de WO. Então ele cita também a Inquisição, a gripe espanhola, outros momentos que também foram terríveis para o mundo, mas que perto do comunismo também era um número muito baixo. Já no capítulo 3, ele começa a pensar na ideia, quem ele poderia atribuir, né, o início no mundo do comunismo. Então ele vai citar a Revolução Francesa na figura dos jacobinos. É óbvio que os jacobinos não carregavam esse título de comunistas, mas é possível perceber o ódio e a vontade de matar aqueles que não concordavam com os jacobinos, que é algo que é muito parecido com os comunistas. Então você tem, o autor vai citar que os precursores aí foram os jacobinos na figura, né, do Robespierre. Inclusive, ele também vai falar sobre a vida de Marx, né? Ele cita a Revolução Francesa e em seguida ele já começa a falar sobre a vida de Marx, que foi aí o principal nome, né, que carrega inclusive o livro Manifesto Comunista, que nós também temos aqui no canal
um resumo sobre isso, sobre o livro, né, o Manifesto Comunista. Então, obviamente que foi aí que começou essa ideia comunista no mundo, depois da publicação, né, desse livro. Então, você tem algumas informações que o autor traz sobre a vida de Marx. Então, para ele, Marx foi um sanguessuga que gostava de se aproveitar dos pais. Logo que seus pais estavam a morrer, ele se casou e teve filhos, e aí logo ele se aproveitou da sua esposa, porque ele sempre precisava de alguém para sustentar. Isso não sou eu que estou falando, isso você confere no livro. E aí ele também cita que Marx fedia, bebia demais e também tinha furúnculos. Ele cita que 2 filhos de Marx pelo menos morreram cometendo suicídio. O livro O Capital, né, a obra mais famosa de Marx, só vai fazer sucesso com a sua morte. Inclusive a sua esposa citava, né, que ele deveria buscar aí meios para conseguir capital do livro O Capital. Então você tem também um próximo capítulo dizendo que a teoria, né, a teoria comunista, ela é boa, mas na prática ela jamais funcionou. Né, ele vai citar também a questão da dialética histórica, né, que faz parte aí dessa ideia comunista. E ele cita também que Marx vislumbrou, né, uma revolução apocalíptica que levaria à derrubada do capitalismo. E aí você tem essas questões. Na página 55 você encontra algumas informações sobre o comunismo. Eu tenho um resuminho desse livro do Marx aqui no canal. Então na página 55 você encontra abolição da propriedade, centralização dos meios de comunicação e transportes nas mãos do Estado, centralização de crédito, inclusive através de um banco nacional, e educação gratuita em escolas públicas. Então, você tem um capítulo também dizendo sobre os brutos bolcheviques, que o autor fala aí sobre o período da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, e ele traz os nomes de Lenin, Trotsky e Stalin. Ele cita, inclusive, que essa ideia de que Lenin era pacifista, de que ele não era como Stalin, né? Mas, na verdade, o autor vai citar que Lenin era movido pelo ódio. Inclusive, em seus discursos, ele dizia que era necessário para você implementar, de fato, a revolução. Você tinha que ter o ódio, e principalmente aos inimigos da classe. Mas não só aos inimigos da classe, aqueles também que eram maus comunistas. Segundo Lenin, eles deveriam ser mortos, exterminados aí. Então você tem a Rússia, né, vivendo aí a tomada pelos bolcheviques. Depois nós temos a Guerra Civil. Inclusive tem também a morte do czar, né? Toda a família do czar morre. E aí você tem o autor citando, né, que os cristãos, eles eram as primeiras vítimas desse regime. E o autor também vai trazer, né, a ideia de que comunismo e religião são totalmente incompatíveis. Vou citar então o autor, né, quando ele fala de Marx, que diz o seguinte: o comunismo começa quando começa o ateísmo. Então veja, eles não tinham nenhuma ligação com religião, inclusive eles perseguiam qualquer religioso, né, no Estado comunista. E aí o comunismo, ele confiscou lá, o Lenin confiscou todas as propriedades, né, da igreja. E, inclusive, também chegou a atacar muitas igrejas e chegou a proibir, né, que as crianças tivessem aí instrução religiosa até os 8 anos de idade. São cerca de 657 igrejas que existiam em Moscou e apenas de 100 a 150 permaneceram. Só que isso é um dado do Partido Comunista, né? Então, obviamente que ele pode ser que tenha manipulado aí essa informação. E ele fala que as igrejas que ficaram, elas eram observadas, monitoradas constantemente, porque elas deveriam seguir o padrão do Estado para permanecerem abertas. Muitos religiosos, inclusive na Revolução Russa, você tem muitos deportados e executados. Alguns foram para a Sibéria, um lugar que é muito frio. Eles também fizeram, né, um roubo em massa. Segundo o autor, foi um roubo aí contra a igreja, e o autor vai citar que os comunistas, eles tinham o objetivo de exterminar, né, qualquer crença religiosa. E aí, seguindo, o Lenin morre prematuramente, né, o autor vai citar isso, mas mesmo que ele tivesse continuado vivo, ele continuaria a derramar sangue. O Estado que Lenin estabeleceu, ele foi extremamente autoritário,
e foi tudo preparado por ele. O Stalin deu continuidade. Então, segundo o autor, o Lenin não era essa pessoa do bem, como alguns dizem. Inclusive, ele vai dizer aí que no começo, entre 1917 a 1923, 200 mil execuções aconteceram nas mãos dos bolcheviques sob o governo de Lenin. Inclusive, você tem também a questão de que Lenin aprovou aí o que ele chamava de terror de massa, que foi um ataque, né, aos camponeses da época, porque ele dizia que essas pessoas eram sanguessugas. Ele então ordenou, né, que essas pessoas fossem executadas e que fossem confiscada a produção dos grãos. E aí você tem o autor dizendo o seguinte: com o nazismo, o bolchevismo, então ele vai dizer que o nazismo foi alimentado pelo o ódio da raça e o comunismo foi alimentado pelo ódio às classes. Esse seria o fator que diferencia um regime do outro. Então tem um capítulo muito interessante também que chama Os Fantoches de Hollywood. Eram pessoas filiadas ao Partido Comunista, mas que estavam em Hollywood, inclusive participando ali da produção dos filmes, isso já nos anos 40. E aí você tem também alguns que admiravam Stalin, inclusive chegaram a citar, né, a falar que ele era um homem do bem, uma pessoa admirável e tal. E aí você tem o Stalin cometeu grandes expurgos, né? Então ele fazia uma lista ali de pessoas que ele queria que morresse. Inclusive ele mandou matar 70% de pessoas do próprio partido, porque ele era muito desconfiado e ele manda executar. Ele mandou muita gente para os campos de concentração, né, os gulags, para trabalhar lá até o fim da vida. Inclusive tivemos o triste episódio, né, do Holodomor na Ucrânia, que o Stalin mandou confiscar os grãos das pessoas que viviam lá e, portanto, morreu muita gente de fome. São cerca de 5 a 10 milhões só na Ucrânia. Então, algo lamentável, né, muitas mortes. E você tem também, por incrível que pareça, né, o Roosevelt, ele também admirava Stalin e era justamente ele que chamava Stalin de Tio Joey. Então a gente pode dizer que Stalin matou muita gente expurgando, né, assassinando, e também muita gente de fome, já que ele confiscou grãos e controlava essa produção de comida. O Stalin morre no dia 5 de março de 1953, dá um fôlego para o mundo, né, indo embora daqui. Mas também temos outro nome aí que também tinha muita sede de sangue, que era Mao Tse Tung. Assim como Stalin, Mao Tse Tung também levou à morte de muitas pessoas por fome. Esse momento se deve devido ao grande salto adiante e também à Revolução Cultural. O Mao Tse Tung, assim como Stalin, da mesma maneira, eles são muito parecidos. Ele também vai ter seus admiradores americanos. E o principal nome aí que vai citar Mao Tse Tung era o Edgar Snow, um jornalista do qual Mao Tse Tung concedeu entrevistas aí particularmente. O Edgar Snow, eu vou até citar um momento que ele fala sobre Mao Tse Tung, né? A admiração que ele tem por esse personagem aí comunista. Aspas, Mao me impressionou muito por ser um homem de grande profundidade de sentimentos. Eu me lembro que seus olhos manejaram uma ou duas vezes quando falou de seus camaradas mortos. Fecha aspas. Isso você encontra na página 129. Então, ele traz algumas informações, né, sobre Mao Tse Tung. Inclusive, ele dizia que Mao Tse Tung se recusava a tomar banho e escovar os dentes. E também tinha aí várias doenças venéreas e chegava a ficar com de 3 até 5 mulheres no mesmo momento. Ele diz que os chineses também foram privados da sua liberdade, das suas liberdades básicas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e até talvez a sua própria liberdade de consciência. Mao Tse Tung foi um dos líderes extremamente sanguinário e cruel. Seguindo, temos também a Coreia dos Kings, né, a Guerra das Coreias. Então, o autor vai citar, né, esse momento, né, a Guerra das Coreias, que a princípio a Coreia era uma só, mas que se dividiu, né, de um lado sul e outro lado norte.
Inclusive, até os dias de hoje, o líder comunista da Coreia do Norte exige ser adorado. Inclusive, ele faz com que todos que visitem aquela região se prostrem para fazer homenagens ao seu avô. Os números de mortes só vão ser possíveis, como eu falei, quando o regime, se um dia o regime cair. Do contrário, não sabemos, né, exatamente a quantidade de mortos. Então, ele vai citar que o povo da Coreia é extremamente enganado, porque eles omitem os fatos. Inclusive, na Coreia do Norte, você tem uma imprensa totalmente estatal, então só passa a notícia daquilo que eles querem que seja divulgado. Então, eles também mentem dizendo que quando o principal líder aí, o Kim Jong-sul, apareceu no céu, apareceu uma estrela no céu quando ele nasceu. Então eles inventam essa mentira aí para que as pessoas comecem a acreditar que ele é alguém que é considerado um deus. Também temos a questão do Vietnã, né, e a contracultura, que foi um momento em que os Estados Unidos estava ali lutando na guerra do Vietnã, enquanto o país vivia um período aí de propagação da paz. O autor vai falar também sobre isso, vai citar o Fidel e o Che, essa dupla de assassinos ali em Cuba, e assim como os outros, né, os outros comunistas que eu acabei de citar, Cuba também tinha lá os seus admiradores americanos, né? Então o autor vai citar um deles, que era o Herbert Maxwell, né, que ele descreve aí como heróis, né, toda essa visão positiva aí dessas pessoas que fizeram tudo isso que eu falei, todas essas mortes. Inclusive fizeram, né, os americanos fizeram filmes e produções aí, né, em comparação Che Guevara com Cristo. A gente sabe disso porque, né, muitos têm admiração por Che Guevara, tem quadros, tem camisas, né, todos itens aí trazendo aí a ideia de revolução como algo bom, algo que foi relevante. Mas a gente sabe que, na verdade, o Che Guevara, ele também tinha muita sede por matar, inclusive os homossexuais. Então, você tem o autor falando também sobre o socialismo. Ele vai citar o Chávez, né, na Venezuela, e vai dizer que o comunismo mata. Ele vai chegar a essa conclusão. Então, mais para frente, o autor vai trazer, né, a noção do marxismo cultural e a nova esquerda. Então, o autor vai citar que na escola de Frankfurt começou a ideia de que o comunismo deveria ser diferente, né? Que essa ideia de que, como foi, né, nesse campo de trabalho, né, entre burguesia e proletariado, não dava certo, mas que o comunismo, na verdade, deveria ser repaginado. Então, ele vai falar que o marxismo se uniu com a ideia de Freud, ou seja, a ideia marxista com as ideias de Freud, que eram aquelas questões sexuais. E aí, o autor vai citar que Deus, a tradição e as normas não existem mais. Tudo é permissível. O autor vai citar George Lucas e Herbert Marcuse, né, como principais nomes aí de aderir essa ideia aí no mundo. Então também você tem os marxistas culturais, né, exigindo que a revolução, ela deveria não mais ficar nessa questão econômica, né, mas sim uma guerra cultural. Ele cita Antônio Gramsci, né, e o Gramsci, ele fez um livro que se chama Cadernos do Cárcere, onde ele traz essa ideia de que o comunismo deveria se infiltrar na cultura, né, nos meios culturais, em tudo que for produção aí humana. E aí ele supõe, né, todos esses teóricos da escola de Frankfurt, eles vão teorizar tudo isso e vão dizer que esses intelectuais, eles deveriam questionar tudo até a sua exaustão. Essa é a teoria crítica, algo que sabemos que é o que mais existe hoje na educação brasileira, principalmente na área de humanas. O autor vai citar Betty Friedman e Kate Millett, que são as comunistas. E aí ele vai trazer, né, já nesse finalzinho, algumas pautas aí dos comunistas de hoje. Então você tem esses eventos climáticos, que eles adotaram essa pauta para eles, e também tem a questão dos vidas negras importam, né, que é uma causa totalmente marxista, comunista, no qual eles se utilizam dessa pauta, né, do racismo, para poder propagar suas ideias. Então o autor encerra, né, falando que
os comunistas, eles venceram essa batalha ideológica. Eu também vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não deixa de compartilhar, de dar seu like, para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante. Muito obrigado e até o próximo.